Você sabia que a maneira como organiza sua cama pode influenciar muito mais do que apenas seu sono? Na Bíblia, Deus até orientou seu povo sobre a disposição das tendas e dos espaços, porque a ordem física reflete uma atitude espiritual. Em Números 2, versículo 2, está escrito: Os filhos de Israel acamparão cada um junto à sua bandeira, sob os estandartes de suas famílias, ao redor do tabernáculo da reunião. Essa instrução não era somente prática, possuía um significado espiritual, revelando que a localização e a direção são importantes diante de Deus. Hoje, vamos explorar como a posição da sua cama pode estar fechando portas para bênçãos, afetando sua tranquilidade, seu sustento e sua ligação espiritual. Vamos mostrar também como perceber se seu ambiente está em harmonia com os princípios do ordenamento divino. Está preparado para compreender o que Deus tem planejado para você, até mesmo nas coisas mais simples do dia a dia? Desde o começo da história bíblica, Deus tem demonstrado ser um Deus de precisão, ordem e intenção. Nada do que ele estabelece é obra do acaso. E embora muita gente considere detalhes como a colocação de uma cama como algo irrelevante ou apenas estético, a realidade espiritual que existe por trás desses elementos pode ser determinante entre uma vida cheia de graças e uma existência bloqueada pela desordem, confusão e falta. O jeito como organizamos nossos espaços revela muito mais do que imaginamos sobre nossa conexão com Deus. O que muitas vezes parece ser apenas uma decisão prática, pode esconder uma verdade espiritual profunda que impacta diretamente o nosso descanso, as nossas finanças e a energia espiritual ao nosso redor. Em Números 2, versículo 2, está escrito: Os filhos de Israel acamparão cada um junto à sua bandeira, sob as insígnias das suas famílias, ao redor do tabernáculo da congregação. Essa instrução não se tratava apenas de ordem militar ou logística. Era um símbolo do equilíbrio espiritual que deveria governar o povo de Deus. Cada tribo tinha um lugar determinado. Cada tenda, cada símbolo, cada distância do tabernáculo possuía um propósito espiritual e simbólico. Deus não permitiu que cada um armasse sua tenda onde bem entendesse. Então, por que na vida moderna acreditamos que a posição de algo tão pessoal como a nossa cama não seja relevante? Quando Deus projetou o local onde sua presença habitaria, o tabernáculo, ele o fez seguindo orientações detalhadas. A Arca da Aliança deveria ser colocada no Santo dos Santos, atrás do véu. Os objetos deveriam estar organizados seguindo uma ordem exata. Até materiais como os fios e metais foram selecionados com uma intenção divina. Este cuidado com a ordem não é uma preocupação estética, mas sim uma demonstração da santidade divina. Por isso, permitir que a desordem, a bagunça ou a improvisação entrem nos nossos espaços íntimos vai contra esse princípio sagrado e pode afetar diretamente a nossa vida espiritual e material. Especialmente no lugar onde dormimos, refletimos uma desconexão com nossa essência divina. A cama vai além de um simples móvel. É o local onde nosso corpo encontra descanso, onde a alma se acalma, onde frequentemente sonhamos e recebemos orientações espirituais. Nesse ambiente, muitas vezes, chegamos frágeis, exaustos, receptivos. Por isso, é fundamental que o espaço físico esteja alinhado com os valores do reino de Deus. Não se trata de crença sem fundamento, mas de princípios espirituais evidentes nas Escrituras Sagradas. A desordem não apenas incomoda, ela revela uma mente fragmentada, falta de foco e um distanciamento da vontade divina. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, Paulo nos afirma que Deus não é Deus da confusão, e sim da paz.
Embora essa passagem esteja ligada à ordem no culto da igreja, o ensinamento é válido para todos os aspectos da vida. O equilíbrio traz tranquilidade. A desorganização abre espaço para a ansiedade, distrações e até ataques espirituais. Muitas pessoas enfrentam insônia, pesadelos, pensamentos negativos e ausência de descanso profundo, sem perceber que seu ambiente de repouso contribui diretamente para esse sofrimento. Conheci diversas pessoas que, após anos lidando com um peso espiritual em casa, transformaram suas vidas ao tomarem decisões simples como mover a cama ou retirar objetos que não exaltavam a glória divina. Oferecer nossa casa a Deus ou dedicar o quarto em oração pode transformar a energia do ambiente. Uma mulher compartilhou que, por vários meses, sentia uma sensação constante de aperto no peito ao se deitar. Ela rezava, mas não via mudanças. Certo dia, durante uma leitura espiritual, sentiu no coração que precisava rearranjar o quarto, tirar um espelho antigo que havia herdado e mudar a cama para outra parede. Naquela noite, finalmente dormiu tranquila, após longos meses. Não foi sorte ou mágica, mas sim uma obediência espiritual que se manifestou através de ações físicas. O Salmo 127, versículo 1, nos lembra que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Essa passagem não se refere somente à estrutura material, mas ao espírito que habita naquele lugar. Nosso lar deve ser erguido segundo os princípios divinos. Isso inclui o espaço destinado ao descanso. Se nosso quarto estiver tomado pelo caos, acumulando objetos sem finalidade, em desordem, com disposição que bloqueia a entrada da luz ou simboliza isolamento, essas condições podem atrapalhar a atmosfera espiritual essencial para repouso, proteção e orientação divina. Não é mero acaso que várias culturas ancestrais relacionem direções, móveis e ambientes com movimentos de energia. Embora muitas dessas tradições tenham sido deturpadas ou usadas em práticas esotéricas, a verdade bíblica permanece. O meio material reflete e influencia o espiritual. A diferença fundamental é que não adoramos a criação, nem confiamos em superstições, mas sim no Deus Criador de todas as coisas. Tudo funciona com organização e significado. Se Ele é um Deus que traz ordem, nosso ambiente precisa refletir essa mesma essência. Em 2 Reis, capítulo 20, encontramos uma história que toca fundo. O profeta Isaías diz ao rei Ezequias: "Arruma tua casa, porque vais morrer e não viver." Embora essa mensagem tenha um contexto literal e profético, o chamado para organizar antes vem de um milagre da vida. Ezequias ora, se humilha, e Deus lhe concede mais 15 anos. A conexão entre ordem, obediência e vida está presente desde os primeiros textos sagrados. E se nós também recebêssemos hoje esse mesmo convite? Talvez a estagnação, a ausência de bênção, o peso emocional ou financeiro que enfrentamos tenham a ver com partes da nossa casa que ainda não foram postos em ordem. O livro de Provérbios, fonte inesgotável de ensinamentos práticos, nos traz um olhar profundo sobre como o ambiente impacta nossa vida. Em Provérbios capítulo 24, versículo 34, lemos: "Com sabedoria se constrói a casa, com prudência ela se firma, e com conhecimento se enchem os seus aposentos de todo tipo de bens preciosos e agradáveis." Aqui não se fala apenas de sabedoria espiritual, mas também de um conhecimento que influencia diretamente o clima de cada cômodo. Os aposentos, as áreas privadas, devem estar repletas de coisas boas, e isso aparece na forma como organizamos, preparamos
e colocamos intenção em cada detalhe. Um exemplo pessoal que me marcou muito reforça essa ideia. A experiência profunda foi de um jovem que, após muitos anos de dificuldades financeiras e portas fechadas, encontrou-se diante de um mentor espiritual que lhe pediu para examinar o seu quarto. Lá descobriu objetos ligados a relacionamentos passados, materiais que simbolizavam fracasso e uma cama colocada num canto escuro, voltada para uma parede sem janelas. Mesmo relutante a princípio em acreditar que isso pudesse influenciar sua situação, ele seguiu o conselho, eliminou o que era velho, posicionou a cama numa direção que permitisse a entrada de luz natural e orava sobre o seu quarto todas as noites. Em poucas semanas, começaram a surgir novas oportunidades de trabalho. Ele não atribuiu o sucesso à cama ou à sua orientação, mas sim ao ato de se alinhar com os princípios espirituais de ordem, pureza e renovação. Em Isaías 32, 18, Deus faz uma promessa poderosa. Meu povo habitará em morada de paz, em habitações seguras e em lugares tranquilos de descanso. Essa promessa não diz respeito apenas ao futuro celestial, mas a uma realidade que Deus deseja instaurar agora em nossos lares, em nossos quartos. No entanto, essa paz não surge por acaso. Ela resulta de um quarto consagrado, de uma casa organizada, de um coração que busca refletir no físico o caráter santo de Deus. Muitos acreditam que, desde que o coração esteja bem com Deus, o ambiente ao redor não tem importância. Porém, a Bíblia evidencia repetidamente que o externo é um reflexo do interno. Jesus repreendeu-os. Os fariseus preocupavam-se em limpar apenas o exterior, mas esqueciam-se do interior, como está em Mateus 23, 26. Ainda assim, é verdade que muitas vezes, ao arrumarmos o lado de fora, permitimos que nosso coração também entre em ordem. Assim como limpar o templo físico fazia parte do culto em Israel, organizar o nosso quarto pode ser um gesto de adoração, quando feito com compreensão e respeito. A posição da cama, sua direção e os objetos ao redor carregam uma mensagem espiritual. Esses elementos podem estar dizendo: aqui há descanso, aqui há harmonia, aqui brilha a presença de Deus. Ou, pelo contrário, podem estar comunicando: aqui reina a confusão. Não há espaço para revelações. O Espírito Santo não foi convidado. Mesmo que não falemos isso em voz alta, o Espírito sente, Deus observa. E chegou o momento de despertar essa consciência. Talvez você tenha ignorado por anos pequenos detalhes no seu quarto que estão falando na esfera espiritual. Não para acusar, mas para chamar a renovação. Porque o mesmo Deus que criou o universo com exatidão deseja também ajudá-lo a transformar seu ambiente em um refúgio de paz, provisão, descanso e revelação. Contudo, tudo começa com um ato de obediência. E esse primeiro passo, muitas vezes, é tão simples quanto arrumar o local onde você repousa, mudar a cama de lugar e mostrar com ações o que seu coração já expressa. Senhor, desejo que habites aqui, porque, quando isso acontece, quando permitimos que a ordem divina governe cada aspecto de nossa vida, inclusive nosso quarto, abrimos a porta para uma nova dimensão de bênçãos. O que parecia um detalhe insignificante pode se transformar no ponto inicial de uma profunda renovação espiritual. Desde tempos antigos, Deus estabeleceu direções com um propósito claro. Cada ponto cardinal nas Escrituras está carregado de simbolismo espiritual e significado profético. O Oriente, em especial, ocupa um papel fundamental na narrativa bíblica como a direção da qual procede a glória de Deus.
Ezequiel, capítulo 43, versículo 12, ilustra isso com nitidez. Me levou depois à porta que se voltava para o oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do oriente, e o som que vinha dela era como o som de muitas águas. E a terra resplandecia por causa da sua glória. Este detalhe não é apenas uma simples referência geográfica, mas uma indicação do plano intencional de Deus que relaciona o Oriente ao local onde sua presença se revela. Quando se fala sobre a cama e sua orientação, muitos a encaram apenas como uma questão de conforto ou organização do espaço, mas espiritualmente, essa direção pode transmitir muito mais do que isso. Na visão bíblica, corpo, alma e espírito não eram vistos como entidades distintas, e sim como partes inseparáveis de um projeto divino. Assim como o povo de Israel era orientado a olhar para o tabernáculo e os sacerdotes seguiam instruções precisas para suas funções, a posição da cama pode carregar um significado espiritual profundo e influenciar a maneira como acolhemos a energia sagrada em nosso ambiente pessoal. O serviço era orientado por instruções celestiais. Além disso, o lugar onde repousamos durante a noite pode ter significados mais profundos do que normalmente se imagina. A Bíblia revela como Deus manifesta-se, guia e corrige a partir de uma direção determinada. O Oriente simboliza abertura, revelação e ligação com o divino. Em contraste, o Ocidente costuma representar o término do dia, o fechamento e até o juízo final. Jesus comparou seu retorno a um relâmpago que surge do Oriente e ilumina até o Ocidente, indicando essa direção como o início da manifestação, conforme Mateus 24, versículo 27. Esses símbolos não são aleatórios. Cada um aponta para uma ordem espiritual que também se manifesta na realidade física. Durante o sono, nosso espírito permanece ativo. A Bíblia narra diversas ocasiões em que Deus falou com seus servos enquanto eles dormiam. A José foi revelado em sonho o plano divino para proteger Maria e o menino. Jacó viu uma escada ligando o céu e a terra durante seu descanso. Em Daniel, os sonhos transformavam-se em visões proféticas. Por isso, o repouso noturno é um momento legítimo para receber revelações espirituais. Contudo, se o descanso ocorre numa direção contrária ao que simboliza a presença de Deus, essa experiência pode ser influenciada por uma atmosfera equivocada. Quando analisamos o projeto do Templo de Salomão, percebemos que o altar ficava voltado para o Oriente. Os fiéis se aproximavam de Deus vindo do Ocidente, avançando em direção ao Oriente, buscando sua presença. Essa disposição não era por acaso. Representava que cada passo em direção a Deus significava uma procura por iluminação, revelação e restauração. Afastar-se desse caminho simbolizava entrar nas trevas, no caos e na confusão. Esse tipo de linguagem espacial, presente na arquitetura sagrada, funcionava como uma lição constante, para lembrar que a proximidade com Deus está ligada ao alinhamento com seu propósito, inclusive no aspecto físico. Em Isaías 45, versículo 6, Deus afirma: para que se saiba desde o nascer do sol até onde ele se põe, que não há outro além de mim, eu sou o Senhor, e não há outro. Aqui retoma-se a dimensão espiritual da direção. Desde o nascimento do sol no Oriente até o pôr no Ocidente, revela-se o domínio divino. Esse padrão ensina que tudo aquilo que se conecta com a luz está apto a receber mais revelação, enquanto tudo ligado à sombra ou ao declínio pode indicar uma desconexão espiritual. Durante muitos séculos, nas culturas bíblicas,
Os sepultamentos eram feitos com o rosto voltado para o Oriente, simbolizando a esperança na ressurreição. Essa tradição estava associada à expectativa do retorno do Messias vindo daquela direção. Dormir com o rosto virado para longe do Oriente, visto sob essa perspectiva, poderia transmitir justamente o contrário. Interpretar essa prática como um simples afastamento seria esquecer a profunda esperança que ela carrega, uma reversão da ordem profética previamente estabelecida. Apesar de que, no mundo moderno, tais rituais tenham sido abandonados, a sabedoria espiritual que os sustenta permanece relevante. O simbolismo não sofreu alterações, e aquilo que significava alinhamento continua sendo uma mensagem silenciosa do plano divino. O Oriente não é apenas o local da revelação, mas também representa o princípio. Gênesis capítulo 2, versículo 8, afirma: "E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao Oriente, e colocou ali o homem que havia formado." O Éden, espaço de comunhão direta com Deus, foi estabelecido naquela direção. Além disso, em Gênesis capítulo 3, versículo 24, após a queda, Deus posiciona querubins ao oriente do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. Essa direção mantém sua importância mesmo durante o julgamento, pois é onde o acesso é bloqueado, indicando que também ali poderia acontecer a restauração. Olhar novamente para o Oriente significa, em termos espirituais, buscar a comunhão, retornar ao princípio, ao local do desenho original. O profeta Daniel costumava orar voltado para Jerusalém. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, está escrito: "Ele entrou em sua casa e com as janelas abertas voltadas para Jerusalém, ajoelhava-se 3 vezes ao dia para orar e agradecer diante de Deus." Essa orientação física refletia um ato interno de foco espiritual. Olhar para Jerusalém era direcionar-se ao lugar onde a presença divina habitava no templo. Daniel compreendia que a orientação do seu corpo precisava estar alinhada com a direção da sua fé. Isso não era uma simples formalidade vazia, mas sim um ato consciente de se conectar com a fonte de toda a autoridade espiritual. Quando Jesus foi crucificado, foi colocado em uma posição elevada e visível, direcionado de forma que todos que o viam soubessem que ele era o centro de tudo. Em João 12, 32, está escrito: "Eu, quando for exaltado da terra, atrairei todos a mim." A posição, o direcionamento e a visibilidade não eram meros detalhes técnicos. Eram parte do significado da mensagem. Esse mesmo princípio se aplica à nossa vida íntima. O modo como organizamos o ambiente ao nosso redor, inclusive no momento do sono, demonstra se estamos abertos ou fechados para sermos atraídos por ele. O coração humano possui uma bússola interna que reconhece a ordem espiritual, mesmo que a mente ainda não consiga compreender. Por isso, muitas vezes sentimos inquietação em um lugar sem entender o motivo. A direção dos objetos, a entrada da luz, o local onde nosso corpo repousa à noite, tornam-se sinais que o espírito percebe, ainda que o entendimento não tenha assimilado completamente. Quando esses sinais não apontam para o lugar da glória, acabam causando interferências. Em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, está descrito que o Senhor colocará seus pés sobre o Monte das Oliveiras, ao oriente de Jerusalém, e a partir dali começará a restauração final. A direção da redenção já está estabelecida nos planos eternos, e nada poderá mudar esse caminho definitivo. Portanto, direcionar nossa atenção, inclusive nosso descanso, para essa direção, não é apenas uma questão de estética. É uma afirmação profética de alinhamento com a redenção,
com o plano perfeito de Deus. É uma forma de dizer, mesmo ao dormir, Senhor, estou aqui à disposição para a tua glória. Não se trata de aplicar uma regra rígida, nem de limitar a fé a aspectos físicos. É uma redescoberta da profundidade de um princípio esquecido. Em tempos antigos, tudo era construído segundo um padrão. A Arca de Noé, o tabernáculo, o templo de Salomão, o altar, todos obedeciam às medidas, direções e formas que Deus indicava. Por que então acreditamos que o descanso humano, que ocupa 1/3 da vida, deve ser organizado sem nenhum discernimento espiritual? Muitas vezes, a confusão na espiritualidade começa com escolhas aparentemente simples. O que parece insignificante aos olhos naturais pode fazer toda a diferença no mundo espiritual. E quando essas decisões envolvem a orientação do local onde descansamos, o efeito é ainda maior, pois é na tranquilidade da noite que Deus costuma se comunicar. Jó capítulo 33, versículo 15. Revela que é no sonho, na visão durante a noite, quando o sono toma conta do homem e ele se adormece em seu leito, que Deus abre o ouvido humano e lhe revela seus conselhos. Se esse momento estiver contrário à direção profética da glória divina, essa voz pode se tornar mais difícil de compreender. No Salmo, desde o nascer do sol até o seu ocaso, deve ser exaltado o nome de Jeová. Esse movimento que vai do leste ao oeste simboliza o ciclo completo do reconhecimento divino. Quando a alma busca esse ritmo durante o descanso e o corpo se posiciona conforme esse fluxo, até mesmo no sono, podemos estar em adoração. Essa harmonia não se limita apenas ao que fazemos conscientemente, mas também ao que permitimos nos momentos de maior vulnerabilidade. Em cada época, Deus tem levantado homens e mulheres sensíveis à sua direção. A sensibilidade espiritual começa ao perceber que os detalhes fazem diferença, que o pequeno pode ser uma chave e que a orientação da cama não é algo trivial quando entendemos que tudo, inclusive o corpo físico, está conectado a uma dimensão espiritual superior. Se a glória de Deus vem do leste, onde está o começo e o retorno, faz sentido acreditar que a postura adotada durante o sono pode preparar a alma para receber sua mensagem. Isso não é um convite à superstição ou a rituais vazios. Trata-se de um chamado para restaurar a reverência, entendendo que o descanso não é apenas uma necessidade física, mas uma porta aberta para o mundo espiritual. Quando o corpo se entrega ao repouso, o espírito se torna receptivo para ouvir, e essa escuta pode ser mais clara, profunda e transformadora. O ambiente está em sintonia com o movimento do céu. Dormir voltado para a direção que simboliza a presença de Deus não assegura experiências sobrenaturais, mas demonstra uma atitude aberta. Essa postura é o passo inicial para receber orientação divina, revelação e tranquilidade. Não se trata de buscar sensações, mas de respeitar princípios e transformar o descanso em um ato silencioso de obediência, tornando a posição da cama uma prece muda que diz: Senhor, mesmo enquanto durmo, quero estar voltado para ti. O repouso vai, além de uma função biológica, ele é uma esfera espiritual onde a alma se acalma e o espírito se conecta com realidades invisíveis. Neste espaço silencioso, em que o corpo descansa, travam-se batalhas que os olhos humanos não alcançam. A cama, mais do que um simples lugar para dormir, torna-se uma porta entre o mundo visível e o eterno. Nesse lugar, podem ocorrer encontros com o divino, revelações proféticas ou, ao contrário, ataques espirituais que roubam a paz, o propósito e o caminho.
Desde tempos remotos, esse lugar tem sido símbolo de intimidade, fragilidade e revelação. No Salmo 48, o salmista afirma: em paz me deitarei, e também dormirei, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa declaração não vem de uma situação confortável ou ideal, mas de uma confiança espiritual profunda. Não é o colchão ou a segurança externa que gera essa paz. O verdadeiro descanso não depende apenas do ato de repousar, mas da presença de Deus, habitando o lugar onde a pessoa repousa. Quando essa presença está ausente, mesmo que os olhos se fechem, a alma continua agitada e inquieta. Não se trata simplesmente de dormir, e sim de alcançar um descanso pleno e verdadeiro. Na Bíblia, o descanso está sempre associado ao favor divino. Quando o povo caminhava em santidade e seguia as ordens de Deus, o descanso surgia como um sinal de aprovação celestial. No entanto, ao se afastarem desses caminhos, o sono tornava-se fonte de sofrimento. O livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículos 65 e 67, relata as consequências da desobediência, afirmando que entre as nações não encontrariam repouso nem descanso para os pés. Além disso, quando se deitavam, diziam: quem me dera levantar-me, e ao se levantar, quem me dera deitar-me. Essa inversão mostra que a alma não encontra paz quando o ambiente espiritual está poluído ou desalinhado. O local onde dormimos funciona como uma extensão do coração. Assim como o altar era o espaço onde se realizavam sacrifícios e se manifestava a glória de Deus, a cama também pode ser ambiente de consagração ou de contaminação. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, somos aconselhados a manter o leito conjugal sem manchas. Embora este versículo trate diretamente da pureza sexual, ele nos oferece uma percepção mais ampla sobre o lugar do descanso. Não deve existir desordem, pecado oculto ou qualquer influência que contradiga a santidade que Deus deseja que reine nesse espaço. No Antigo Testamento, o local onde se realiza o ato final tem um papel essencial. Ali é onde se manifesta a última vontade, onde se orava pelos filhos e onde se concediam bênçãos. Jacó, em Gênesis 49, chama seus filhos para abençoá-los em seu leito de morte. Essa cena carregada de energia espiritual não ocorre em um altar público nem em um templo, mas na privacidade de um quarto. Isso demonstra que Deus reconhece esse espaço como um palco legítimo para realizar assuntos do reino. Se esse lugar pode ser usado para transmitir bênçãos, também pode estar vulnerável a tornar-se um campo de batalha quando não está protegido. O Salmo 63 diz: quando penso em ti na minha cama, quando medito em ti durante as vigílias da noite. O salmista não separava o descanso da devoção. A cama era o espaço onde sua mente e seu espírito se encontravam com Deus. A noite não era apenas para dormir, mas para contemplar, adorar e refletir. Essa visão muda completamente a forma como percebemos o quarto. Não é somente um espaço para encerrar o dia, mas uma antessala para um encontro espiritual. A maneira como esse lugar está organizado pode ajudar ou dificultar esse tipo de comunhão. Objetos com energia espiritual negativa, imagens que mostram violência, impureza ou vaidade, o acúmulo de coisas desnecessárias, a desorganização física, a falta de luz ou ventilação são mais do que fatores estéticos. São sinais espirituais que bloqueiam a atmosfera do ambiente. A cama, ao estar situada no centro desse ambiente, absorve as energias e a alma sente isso profundamente, mesmo quando o corpo está repousando. Em Provérbios 3,
24, encontramos uma promessa para aqueles que trilham o caminho da sabedoria. O texto diz que ao se deitar não haverá medo, e ao se deitar o sono será agradável. Essa afirmação liga o descanso à ausência do medo e à suavidade do repouso. O medo não desaparece somente com pensamentos positivos. Ele some quando o ambiente está alinhado com os princípios divinos. Quando o local de descanso reflete uma vida organizada, o inimigo não encontra espaço para agir. No âmbito espiritual, qualquer espaço ocupado possui um dono. Caso não se estabeleça claramente que o quarto pertence ao Senhor, outras entidades espirituais podem reivindicar domínio. Efésios 4, 27 nos orienta a não dar espaço ao inimigo. A palavra espaço aqui se refere a território, posição ou área reservada. Se não houver um círculo de santidade ao redor da cama, se não for declarado quem habita o quarto, cria-se uma abertura pela qual o inimigo pode entrar, trazendo confusão, ansiedade, insônia ou até mesmo opressão espiritual. Jesus ensinou que a pureza do coração deve ser acompanhada de vigilância constante. Em Mateus 12, 35, ele explica que quando um espírito impuro deixa uma pessoa, ele busca descanso e, ao não encontrar, retorna para o lugar de onde foi expulso, encontrando-o limpo, varrido e arrumado. O segredo está no fato de que o espaço estava limpo, porém vazio. Não basta ter um quarto organizado. É essencial que ele esteja impregnado da presença de Deus. O ambiente onde dormimos deve ser mais que um simples refúgio físico. Deve transformar-se em um verdadeiro altar espiritual, um espaço ativo de encontro com o divino. Como diz o Salmo 149, versículo 5, que os santos se alegrem em sua glória e cantem mesmo em suas camas. Essa celebração não conhece horas nem limites geográficos. Mesmo na cama, é possível ao espírito se conectar com Deus, desde que o local esteja livre de distrações, imagens vazias ou práticas que não honrem o Criador. Caso contrário, a atmosfera espiritual se torna árida. O livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12, nos mostra a diferença entre o justo e o avarento. O sono do trabalhador é doce, tanto se come pouco quanto muito. Mas, para o rico, o excesso tira o descanso. Esse trecho revela que o repouso depende mais do estado do coração e do ambiente do que da quantidade de bens materiais. Um coração entregue, um espaço tranquilo e uma cama dedicada a Deus são suficientes para garantir um sono restaurador. A ganância, o orgulho e o materialismo, mesmo acompanhados de riquezas, roubam a paz interior. O verdadeiro valor está na santidade e não no luxo. A Bíblia também aponta para o perigo de um leito contaminado pela impureza. Isaías, capítulo 28, alerta que a cama pode ser curta para estender-se e a manta insuficiente para cobrir, ilustrando a insatisfação que nasce da falta de santidade no ambiente de descanso. O espaço se torna limitado para permitir o envolvimento pleno. Embora a imagem seja literal, sua aplicação é profundamente espiritual. Quando o ambiente está desorganizado ou desviante do seu propósito, nada alcança verdadeira harmonia. O corpo pode deitar, mas não encontra tranquilidade. A mente pode fechar os olhos, mas o descanso não surge. A alma permanece em tensão, como procurando algo que ainda não chegou. O problema não está na cama em si, mas na atmosfera que a circunda. A renovação espiritual frequentemente começa com decisões evidentes. Josué 24, versículo 15, afirma: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Essa declaração não era apenas simbólica, mas exigia uma consagração completa do ambiente, incluindo os espaços íntimos. Se toda a casa pertence a Deus, então o quarto também deve pertencer. E se ele habita nesse local, cada elemento precisa refletir sua santidade, sua paz, sua presença. Não há lugar para o que não edifica, o que desvia a atenção ou o que contamina o ambiente. O altar não pode ser dividido com outros deuses. A cama, representando a intimidade, deve ser guardada com zelo. O Cântico dos Cânticos, apesar de ser um livro poético, mostra como a amada busca comunhão com o amado, mesmo durante a noite, mesmo no leito. Esse desejo por intimidade não é apenas físico, mas espiritual. A alma que anseia por Deus transforma até o seu descanso numa extensão da adoração. E quando o ambiente favorece esse encontro, a experiência do repouso transcende o natural. Em Hebreus 4, versículos 9 e 10, está escrito: ainda há um descanso reservado para o povo de Deus. Aquele que já entrou nesse descanso também cessou suas obras, assim como Deus cessou das suas. Esse descanso não é apenas algo que virá no futuro, mas uma experiência que pode ser vivida agora, em um quarto dedicado, em uma cama que se torna espaço de encontro com o Espírito. Quando o coração encontra tranquilidade e o ambiente está alinhado com a vontade divina, esse repouso se revela em sua totalidade. Não existe um espaço neutro no plano espiritual. Cada lugar transmite uma mensagem. Se a cama, que representa 1/3 da vida, está mal posicionada, espiritualmente contaminada ou negligenciada, isso afeta diretamente a qualidade do sono, a clareza mental, a paz interior e, consequentemente, a receptividade às bênçãos. Transformar esse espaço, transformá-lo em um altar e alinhá-lo com o propósito celestial não é uma decisão puramente estética, mas uma necessidade espiritual urgente. Nem todas as dificuldades financeiras podem ser explicadas apenas por esforços mal direcionados ou decisões erradas. Há barreiras invisíveis que nascem de realidades espirituais que muitos ignoram. Nas Escrituras, o cuidado de Deus está profundamente conectado à obediência, à dedicação e à ordem. A atmosfera espiritual que envolve a vida de uma pessoa, e por extensão, seu lar, pode tanto favorecer quanto impedir a chegada das bênçãos. Dentro desse contexto, o local onde descansamos e passamos grande parte do tempo tem um papel essencial e deve ser tratado com reverência e atenção. As horas em que estamos mais vulneráveis durante o dia não são uma exceção. O ambiente físico, onde nosso corpo descansa, envia constantemente uma mensagem ao mundo espiritual e pode funcionar como uma porta aberta para a provisão ou como um limite fechado que impede sua entrada. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus revelou um princípio claro. Quando há desobediência, negligência espiritual ou falta de cuidado com a ordem divina, a provisão se afasta. Em Ageu, capítulo 16, versículo 7, o Senhor confronta o povo com estas palavras: vocês semeiam muito e colhem pouco, comem, mas não se satisfazem, bebem e não ficam saciados, vestem-se e não se aquecem. E aquele que trabalha, recebendo salário, recebe-o em saco furado. Assim falou o Senhor dos Exércitos: reflitam bem sobre seus caminhos. Este convite à introspecção não é apenas uma reflexão superficial. Trata-se de um chamado para observar o cotidiano, o físico, com olhos espirituais e questionar se aquilo que aparentemente não tem relação com a bênção, na verdade, não está atrapalhando sua chegada. O descanso faz parte do plano da provisão. Quando o repouso é interrompido,
o ritmo da produtividade, da clareza e da sabedoria se quebra. Se o local onde se dorme está cheio de caos, objetos fora do lugar ou desordem espiritual, o efeito será uma desconexão com os ciclos divinos. A cama, sendo o centro do descanso, transforma-se também em um ponto que influencia diretamente o nível de força e concentração que uma pessoa possui. Para gerenciar os recursos que Deus confia a cada um, não é casual que a bênção divina sobre o povo de Israel esteja ligada a referências como campos férteis, celeiros cheios e chuva no tempo certo. O sustento sempre demonstrou a manifestação do favor divino, mas também sua justiça. Quando os lares se contaminavam com práticas pagãs, com objetos estranhos, ou quando os princípios do pacto eram ignorados, a terra deixava de produzir frutos. O ambiente físico refletia a condição espiritual de seus habitantes. O céu não se fechava por mero capricho, mas sim como um reflexo de uma atmosfera desalinhada. Um quarto desorganizado, repleto de objetos desnecessários e exposto a energias negativas, pode tornar-se uma extensão daquela terra estéril mencionada pelos profetas. Em vez de ser um lugar que revitaliza, transforma-se em um espaço que consome. A pessoa que dorme ali não desperta com vitalidade, mas sim com cansaço. Ela não planeja a partir de uma visão clara, mas sim de confusão. Essa névoa espiritual, embora nem sempre percebida conscientemente, acaba influenciando decisões, relações, oportunidades e recursos. A bênção não permanece onde não existe a estrutura para recebê-la. A graça não se deposita sobre aquilo que não está preparado para ela. Provérbios 39, 10 ensina: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A base aqui é a honra, não apenas no aspecto financeiro, mas também no físico, no espaço e no que é visível. Um quarto que honra a Deus não é definido somente pelo que contém, mas pelo modo como está organizado, pela limpeza, pela intenção e pela reverência presente. A cama, ponto central desse lugar, precisa receber o mesmo cuidado e respeito. Não pode estar em meio à desordem, cercada por imagens que contrariem a pureza, nem posicionada de forma que simbolicamente impeça a entrada da luz. A honra se manifesta na forma como estruturamos o que nos foi confiado. Quando Jesus alimentou 5.000 pessoas, primeiramente reuniu o povo em grupos ordenados. Havia organização antes do milagre. Havia uma estrutura antes da multiplicação. Deus não coloca provisão abundante onde reina a confusão. A multiplicação só acontece depois da ordem, nunca antes. Muitos pedem mais rendimentos, portas abertas e oportunidades, mas não estabeleceram a organização necessária. Isso inclui até mesmo o lugar onde dormem. Se esse espaço não é consagrado, como esperar receber aquilo que exige maior responsabilidade? O Salmo compara o justo a uma árvore plantada junto a cursos de água, que dá frutos no tempo certo e cujas folhas nunca caem. Essa estabilidade vem da conexão contínua com uma fonte, mas nenhuma árvore permanece firme se o solo onde cria raízes é instável. E essa firmeza começa no ambiente mais próximo, íntimo, no aposento, no leito, no repouso. Quando esse espaço é invadido por distração, escuridão ou desordem, a alma não consegue firmar raízes e a bênção perde seu alicerce. Em Levítico 26, Deus promete abundância e tranquilidade para aqueles que obedecem aos seus mandamentos, mas também adverte sobre a perda da provisão
caso o pacto seja quebrado. O mais impressionante é que as promessas e advertências não se referem somente às ações externas, mas também ao que acontece dentro do acampamento, no interior do lar, dentro das tendas. Cada canto da vida do povo deveria refletir a santidade daquele que habitava entre eles. Se o acampamento precisava ser sagrado, quanto mais o lugar onde o crente repousa todas as noites para renovar suas forças. O quarto tem uma linguagem própria, expressa sua missão, resistência, sinceridade, desejo por Deus ou busca por conforto pessoal. E essa comunicação espiritual traz consequências diretas na forma como o céu responde. Deus não despreza os mínimos detalhes. Ele orientou Moisés sobre cada centímetro do tabernáculo, indicou medidas, materiais e direções. Por que faria menos com o templo vivo que somos nós? Por que não se atentaria aonde colocamos o que é símbolo do nosso descanso, intimidade e recuperação? Isaías 32, versículo 18, traz uma promessa poderosa. Meu povo habitará em morada de paz, em quartos seguros e em lugares de descanso. Essa morada não se conquista apenas com palavras, mas com cuidado e atenção àquilo que envolve nosso espaço sagrado. E não se trata apenas de orações, mas também de alinhamento. Um ambiente seguro não é somente aquele que possui trancas, mas aquele onde a ordem espiritual bloqueia a entrada do inimigo. Um momento de descanso não se resume a uma noite sem interrupções. Ele é uma base para restaurar forças, receber orientação, energia, ideias, revelações e bênçãos. A provisão flui melhor onde reina a paz. A ansiedade, a ganância e a insatisfação secam o rio do favor. Entretanto, a ordem, a obediência e o respeito criam um caminho firme, por onde o céu pode derramar recursos sem que se percam. Zacarias 8, versículo 12, afirma que haverá uma semente de paz. A vinha dará seu fruto, a terra seu produto, e os céus seu orvalho. A semente da paz produz frutos. Não se trata apenas de cultivar ações, mas sim de criar ambientes. A paz não é um simples sentimento. É uma atmosfera construída. Um quarto onde se respira paz torna-se um terreno fértil para sonhos guiados por Deus, decisões acertadas e oportunidades aproveitadas. O quarto não é um espaço neutro. Ele tem o poder de multiplicar ou esgotar, de conservar bênçãos ou permitir que elas escapem entre os dedos. Em Lucas 16, versículo 10, Jesus ensina que quem é fiel no pouco também o é no muito. Ser fiel no pouco abrange a maneira como se cuida do ambiente em que se vive. Se uma cama está mal posicionada, cercada por objetos desnecessários, se o local de descanso está contaminado, isso influencia diretamente o fluxo de bênçãos. A desordem, essa infidelidade nas pequenas coisas, tende a se expandir para áreas maiores. Se o cuidado não é dado ao que é pequeno, não haverá confiança no que é grande. Não se trata apenas de limpeza ou estética, mas de um compromisso sério. A linguagem profética da Bíblia é clara sobre a importância do ambiente. Todo local usado por Deus ao longo das histórias bíblicas foi cuidadosamente preparado, purificado e demarcado. Moisés precisava tirar os sapatos antes de se aproximar da sarça ardente. Josué teve que santificar o povo antes de atravessar o rio Jordão. Elias construiu um altar com precisão antes que o fogo caísse do céu. Deus responde com generosidade quando encontra terreno pronto, e isso começa no cotidiano, no invisível, no silêncio do quarto, onde descansamos todas as noites.
Muitas pessoas pedem por um emprego novo, um aumento ou novas oportunidades, mas esquecem de cuidar do lugar onde se desligam do mundo diariamente. Um ambiente espiritual desordenado é como uma bolsa furada, um conceito que Ageu descreveu muito bem. Recebemos, mas não seguramos. Conquistamos, mas perdemos. Produzimos, mas não desfrutamos. A cama fora do lugar, o quarto desorganizado, o clima espiritual opaco, tornam-se verdadeiros obstáculos para a provisão divina. Deus quer abençoar a todos. Ele é generoso, fiel e abundante, mas não derrama bênção sobre o caos. Ele não multiplica aquilo que não está consagrado, nem se manifesta em estruturas incapazes de suportar o peso de sua graça. Portanto, cuidar do ambiente espiritual onde vivemos é essencial para que a bênção se manifeste de forma plena em nossas vidas. O quarto, longe de ser um espaço sem importância, é um dos locais onde a prova dessa bênção ou de sua ausência pode se manifestar de maneira mais evidente. Por isso, é fundamental avaliar, ajustar, consagrar e organizar esse lugar, pois, quando o ambiente está alinhado, o céu responde. A cama, embora faça parte do cotidiano, tem um valor espiritual que não pode ser desconsiderado. Ali não repousa apenas o corpo, mas também se revela de forma silenciosa e intensa o tipo de relação que a pessoa mantém com Deus. No desígnio divino, o que é íntimo jamais foi separado do que é sagrado. A intimidade sempre foi o cenário no qual se confirma ou se rompe o pacto com Deus. Portanto, o que acontece no quarto não está escondido aos olhos do céu. Cada detalhe, desde a intenção até a organização, transmite uma verdade espiritual. Quando esse ambiente não está em harmonia com princípios de pureza, consagração e propósito, o espaço que deveria ser de renovação e revelação transforma-se em um solo improdutivo. Desde o começo, Deus revelou que a proximidade com Ele exigia santidade. No livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 101, antes de se manifestar ao povo no Monte Sinai, o Senhor ordenou a Moisés que o santificasse e preparasse o povo, pois sua presença faria-se presente. Não se tratava apenas de uma formalidade, mas de um aviso de que onde Deus habita, tudo deve estar em ordem. Essa preparação não era só exterior. Abrangia o coração, os pensamentos e o ambiente ao redor. Esse é o princípio fundamental. Permanece. Para que exista uma comunhão verdadeira, deve haver respeito profundo. Esse respeito inclui também o leito onde a pessoa repousa. A palavra de Deus muitas vezes compara sua relação com o povo à de um esposo e sua esposa. Nos livros de Oséias, Ezequiel e Jeremias, a linguagem do pacto matrimonial é usada para mostrar a fidelidade que Deus exige. Quando essa fidelidade é quebrada, quando há mistura ou o lugar de intimidade é contaminado, o espírito se afasta. Em Hebreus 13, versículo 4, está escrito que o casamento seja honrado por todos e o leito sem mácula, mas Deus julgará os que vivem em fornicação e adultério. Apesar do aviso claro sobre o pecado sexual, a menção do leito revela que esse local é mais do que um simples lugar de descanso. Trata-se de um altar particular onde o pacto é honrado ou profanado. No livro do Gênesis, Deus apareceu a Jacó em sonhos enquanto ele dormia sobre uma pedra em Betel. A experiência foi tão forte que, ao acordar, Jacó disse: "Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia." Gênesis 28, 16. Mesmo estando ao ar livre, no meio do caminho, aquele lugar foi transformado pela presença de Deus. O mais importante
é que a manifestação aconteceu enquanto Jacó estava dormindo. Isso mostra que até mesmo um fato humilde pode se tornar um cenário de revelação quando é consagrado. Mas, quando se profana, se banaliza ou se torna um terreno de impureza ou distração, o céu mantém em silêncio. O compromisso se revela também na forma como o espaço é organizado. A cama pode ser um reflexo de ordem, cuidado e limpeza, ou pode transmitir desatenção, descuido e falta de interesse. Deus não apenas observa as ações, ele percebe as intenções do coração. Quando alguém se deita num local preparado, que expressa reverência e está livre de qualquer contaminação, o espírito encontra repouso naquele ambiente. O Salmo 132, versículos 13 e 14, afirma: Porque o Senhor escolheu Sião, desejou-a como morada para si. Este será para sempre o lugar do meu descanso. Aqui habitarei, porque foi do meu agrado. Se Deus escolhe onde habitar, também percebe onde lhe foi reservado um espaço especial. O repouso do corpo está profundamente conectado ao descanso da alma. Esse descanso verdadeiro só acontece quando existe uma comunhão genuína. Sem essa comunhão, mesmo dormindo, não ocorre renovação verdadeira. O corpo fica mais cansado, a mente dispersa e o espírito enfraquece. Por outro lado, quando a cama representa a pureza do pacto e é um lugar onde a intimidade com Deus é fundamental, o sono se transforma em preparação para um dia cheio de direção, energia e propósito. Isaías capítulo 26, versículo 13. Promete que tu guardarás em completa paz aquele cujo pensamento em ti persevera, pois nele confiou. Essa paz também se manifesta durante o sono. Quando o coração e o ambiente estão consagrados, o quarto onde está localizada a cama não deve ser encarado como um depósito de objetos ou um lugar para fugir da realidade. Segundo a visão divina, cada espaço do lar possui uma finalidade específica. A cama, por seu caráter tão pessoal, é um dos locais onde se evidencia claramente se a alma vive em submissão a um compromisso ou na busca pela autonomia total. Caso existam nesse ambiente elementos que alimentem o ego, o desejo, a dispersão ou a escuridão, o resultado será uma distância espiritual, que inevitavelmente surgirá com o tempo. Contudo, se esse espaço for dedicado à santidade, se as palavras ali expressas forem puras e os pensamentos que ali habitem forem elevados, então esse ambiente se torna um reflexo do céu. As Escrituras não deixam lacunas quanto ao estilo de vida pautado na obediência. Cada orientação está impregnada de significado espiritual. Quando Paulo incentiva os fiéis a oferecerem seus corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, como em Romanos 12, versículo 1, ele também inclui o que se faz com o corpo mesmo em momentos ocultos e privados. O quarto é palco de muitas decisões que não são tomadas de pé ou sob a luz intensa, mas sim deitados, em silêncio, na reflexão e na imaginação. Se esse espaço não estiver sob o domínio da obediência a Cristo, ele se torna um terreno fértil onde o inimigo semeia sem obstáculos. Deus valoriza aqueles que o reverenciam, não apenas no templo visível, mas também no segredo. Jesus ensinou que o Pai observa o que é feito na intimidade e recompensa publicamente. Mateus 6, versículo 6. Essa intimidade inicia pela oração, mas também se manifesta no respeito pelo local onde se repousa. Caso o quarto tenha se transformado em uma extensão das redes sociais, das distrações constantes e do entretenimento sem significado, então o pacto acaba enfraquecido. No entanto,
Se o ambiente foi purificado, se a cama se tornou um espaço onde reina um silêncio respeitoso, ai, o céu se revela. Nos tempos antigos, os profetas compreendiam que, para ouvir a palavra de Deus, era necessário se afastar, recolher e silenciar tudo ao redor. O quarto, quando organizado corretamente, pode ser esse espaço onde a voz divina é ouvida sem interrupções. A cama não é apenas um móvel comum, mas sim um testemunho da qualidade da relação entre a alma e seu Criador. Ela pode confirmar obediência ou esquecimento, reverência ou indiferença. O pacto se demonstra na forma como se honra até aquilo que ninguém mais vê. Deus não restaura apenas os corações, ele também restaura os ambientes. O poder da sua presença transforma o invisível e se manifesta claramente naquilo que podemos perceber. Quando falamos em restaurar o propósito divino no espaço físico, não tratamos de uma simples mudança estética, mas sim de um verdadeiro alinhamento espiritual. O quarto, que é lugar de descanso e revelação, pode virar um terreno fértil para bênçãos, se estiver submetido aos princípios do reino. A atmosfera que envolve a cama, a organização do espaço e o conteúdo que ali habita devem se render totalmente à presença e às leis divinas. A vontade daquele que estabeleceu cada detalhe do tabernáculo é clara. Em Isaías 60, 18, está escrito: já não se ouvirá violência em tua terra, nem destruição ou ruína no teu território. Antes, chamarás teus muros de salvação e tuas portas de louvor. Essa promessa não é apenas simbólica. É uma realidade que começa a se manifestar quando a ordem divina assume o controle do ambiente. O espaço mais íntimo da casa, ao ser restaurado, pode servir como ponto de partida para que a bênção flua continuamente. A cama, que antes simbolizava desgaste, pode se tornar um altar de paz. O local que foi território de insônia transforma-se em um limiar de visão e renovação. Restaurar não significa improvisar, demanda sabedoria, obediência e reverência. Assim como Neemias, ao reconstruir os muros, é indispensável avaliar, remover o que contamina e edificar sobre um fundamento sólido. Não é possível consagrar algo que permanece sob regras alheias à palavra. Por isso, o quarto precisa ser examinado com um olhar espiritual. Existem objetos que não glorificam a Deus, lugares desordenados que evidenciam descuido interior e distrações que atrapalham a tranquilidade da alma. O que não edifica desvia, o que não santifica atrapalha, e onde há impedimentos, a bênção não permanece. O Salmo 24, 34 questiona de forma direta: quem subirá ao monte do Senhor e quem estará em seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. É nesse lugar sagrado que a transformação se inicia. No íntimo do lar está o espaço onde o corpo repousa. Quando o quarto é purificado, o leito é dedicado e o ambiente se alinha com a ordem celestial, ativa-se um princípio eterno. A serenidade se instala, a presença divina se revela, e a provisão encontra seu lugar para se acomodar. Não é possível atrair o divino se o que Deus estabeleceu for negligenciado. Porém, quando tudo, mesmo o que está oculto no lar, é restaurado segundo o desígnio do céu, não é necessário pedir bênção. Ela chega por si só, conduzida pela obediência, pois onde Deus habita, tudo prospera. Existem detalhes que não falam, mas clamam por atenção. Decisões diárias que parecem pequenas, mas carregam um peso eterno. A posição da cama, a atmosfera do quarto, a ordem ou o descuido no invisível podem estar definindo o ritmo do que se abre ou se fecha no espiritual.
Não é por acaso que muitas batalhas começam onde o dia termina. A escuridão espiritual aproveita locais considerados neutros pelo fiel, pois território neutro não existe. Tudo que não é dedicado fica vulnerável. A chave não é apenas mudar a disposição dos móveis. A verdadeira chave é entender que o ambiente responde ao espírito que o domina. Cada recanto do lar reflete o que habita no coração. A cama não acolhe somente o corpo, mas também absorve os pensamentos que acompanham quem repousa nela. O momento em que alguém se deita é crucial. Por isso, o que verdadeiramente bloqueia a bênção não é apenas o local físico, mas sim a postura interior com que se dorme todas as noites. O mundo espiritual não se movimenta somente por palavras. Ele reage à intenção, à sintonia e ao propósito. Descansar em um ambiente de tranquilidade, com a alma serena e o espírito aberto para ouvir, é tão poderoso quanto uma oração sincera aos céus. Quem repousa com o coração voltado para Deus, desperta com direção. E quem tem direção, caminha com sabedoria. A sabedoria atrai a bênção. Esta mensagem não fala sobre superstição, mas sim sobre respeito e reverência. Não se trata de ter medo do lugar onde você repousa, mas de entender que seu descanso não pertence à rotina, e sim a Deus. Ao reconhecer isso, até o silêncio da noite se torna uma forma de louvor. O simples ato de arrumar a cama pode transformar-se em uma demonstração de fé. Se você decidir hoje consagrar seu descanso, restaurar seu espaço e alinhar até o invisível com a vontade do céu, atrairá não só provisão ou sorte, como o mundo chama, mas algo muito mais precioso: o olhar atento de Deus sobre seu quarto. Onde ele dirige sua atenção, nada é comum. Já imaginou o que aconteceria se Deus escolhesse visitá-lo enquanto você dorme? Então transforme seu quarto em um lugar digno de sua presença, porque quem honra a Deus até nas pequenas coisas está preparado para receber grandes bênçãos. Invisível nunca será esquecido no que é eterno. Não,